Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Português com Eduardo Moura. E hoje o nosso assunto é a respeito de estrutura de redação. Vocês têm acompanhado aqui alguns conteúdos em que nós comentamos sobre algumas provas e também sobre redação, mas hoje a gente vai falar mais diretamente sobre a forma que você deve conduzir na hora de elaborar a sua redação, tá certo? Mas antes da gente já cair dentro desse assunto, eu vou te pedir para você colaborar com o canal. É de graça, você ajuda este espaço a crescer, a que outras pessoas também cheguem até aqui e assim a gente consegue produzir mais conteúdo de melhor qualidade para os nossos inscritos. Então, o que você tem que fazer? Se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, porque é muito importante para o nosso trabalho. Tá certo? Lembrando que a gente também está no Instagram, @Prof. Eduardo Moura, e também na nossa fanpage no Facebook, Português como Eduardo Moura. O Prof. Eduardo Moura, o professor, aí é lá para o Instagram, Prof. Eduardo Moura. Sem perder tempo, gente, já vamos trocar aqui a nossa estrutura do que está aparecendo para vocês aí na tela e vamos falar de outra estrutura, da estrutura da redação. Bom, é um assunto que gera um certo medo, um certo pânico para quem vai fazer prova. Você tem que separar um tempinho para fazer a redação. Geralmente, a sua prova ela vai ter questões de múltipla escolha e depois vem a questão dissertativa argumentativa, na maioria dos casos, a famosa redação. Então, você tem que separar um tempinho, porque o que se recomenda é que você faça um rascunho e depois você passe a limpo. No rascunho você pode pintar e bordar, eu digo assim, você pode fazer o que você quiser, você rasura, você volta, acerta, e aí não. E aí depois, quando você vai passar limpo ali, é o cartão definitivo, é esse que a banca vai corrigir. Então, vamos falar primeiro da estrutura da redação, parágrafo por parágrafo, e aí depois a gente pega um exemplo de prova de redação, aplica, tá bom? E eu vou também separar algumas dicas importantes para quem faz redação também, ok? Vamos então para a tela. Aí, lembrando que esse material, se você quiser, depois de receber esse PDF, é só você me mandar uma chave Pix, como está aí na tela, de R$2, tá, gente? Que eu envio para vocês. R$2 você manda para a chave Pix audienciacarioca@gmail.com e envia um comprovante desse Pix para um outro e-mail, para o meu e-mail pessoal, que é o edubemura01@gmail.com. Eu envio para vocês, portanto, esse PDF por apenas R$2, é apenas simbólico para poder a gente investir aqui no espaço, tá certo? Vamos então falar do conteúdo da redação, né? Estrutura da redação, gente. O que você primeiramente vai fazer quando você quando você se deparar com a sua redação? Você vai ler o tema da redação. Você vai lá, vai ler o tema. Geralmente tem um texto base. Esse texto base é importante para você sentir o que a banca quer que você aborde. E ele também é importante porque ele ajuda a te dar ideias na hora de você fazer o seu texto, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer é ler o ler o tema da redação e ler também os textos básicos. Vou mostrar aqui para quem nunca viu uma prova de redação como isso acontece. Geralmente a redação vem no final da prova, ok? Geralmente no final. E aí ela vem um texto de apoio 1, como vocês estão vendo aqui. Depois eu vou entrar a fundo desse tema aqui, tá? Então não vou perder tempo com isso agora. Depois vem um texto 2, para você também dar uma olhadinha. E depois vem o tema geral, que é a importância do jovem com questões sociais do seu tempo. Então, você tem que ler tudo isso e ler as orientações, ok? Aqui
tem diversas orientações que eu vou voltar depois para vocês darem uma olhada. Por exemplo, aqui, ó, o título é opcional, então você não precisa colocar o título, nesse caso, ok? Leu tudo isso, e aí você parte para um segundo momento que eu vou explicar agora para você. Bom, vamos lá para cima, então. Então, a gente leu o tema da redação. A gente não leu ele por completo. Você vai ler ele por completo na sua prova. Eu não vou ler agora, porque a gente vai ler depois. E aí você vai escolher 2 argumentos, ok? Você vai separar numa folha à parte ali, um espaçozinho à parte da sua prova, 2 argumentos para o texto, ok? E aí você vai montar da seguinte estrutura. Em geral, a gente trabalha com 4 parágrafos, ok? Como ficariam esses 4 parágrafos? Primeiramente, a introdução, com um parágrafo. Depois, o desenvolvimento, com 2 parágrafos. E a conclusão, com um parágrafo, ok? Em geral, é assim que você vai trabalhar. Quando você não vai trabalhar dessa forma? Quando a redação te pedir para que você trabalhe 3 argumentos. Aí você vai trabalhar com 3 parágrafos de desenvolvimento e você vai ter que dar uma encurtada para fazer ali entre 20 e 30 linhas, a depender da sua banca. Ok? Então, em geral, não vai ser assim. Em geral, vai ser dessa forma que eu citei primeiro. Um parágrafo para a introdução, como eu botei aí, 2 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Vamos agora com o foco que você precisa para a introdução. A introdução, gente, você vai apresentar o tema e os seus argumentos. Eduardo, eu vou explicar esses argumentos? Não. Você não vai explicar. Você vai apresentar o tema e os seus argumentos. Apenas isso. Vai citar aqueles 2 argumentos que nós citamos anteriormente. Lembra que eu falei agora há pouco? 2 argumentos. Você vai apresentar o texto, o tema, e você vai apresentar também os 2 argumentos. E como eu disse, você apenas apresenta, não vai desenvolver aqui. Por que você não vai desenvolver aqui? Porque você vai ter que fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, você vai deixar para você dar musculatura, para você deixar mais robusto o seu texto no segundo e no terceiro parágrafo. Ok? Vamos, então, para o desenvolvimento agora. Desenvolvimento. São 2 parágrafos. Como você vai dividir esses 2 parágrafos? O segundo parágrafo, você vai trabalhar com o primeiro argumento que você fez. Ok? Você pode até trabalhar com o segundo argumento também. Você troca, vai para o segundo argumento no segundo parágrafo e usa o primeiro argumento no terceiro. Não faz diferença. Tá? Mas para ficar mais na ordem, vamos botar assim: o primeiro argumento no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo eu vou trabalhar com o segundo argumento para não enrolar. Se você quiser trocar, como eu disse, você pode trocar, não faz diferença. Mas um argumento para cada parágrafo, ok? E aí, como você vai montar a sua estrutura? Por enquanto, gente, eu só estou dando para vocês uma regrinha. Daqui a pouquinho a gente vai aplicar essa regra, ok? Você vai iniciar o parágrafo usando um desses conectivos, que eu vou pintar aqui agora para vocês. Vocês vão usar ou o primeiramente, ou o inicialmente, ou o nesse contexto, ou o a princípio, ou o acerca deste tema.
Você vai começar o seu parágrafo usando um desses conectivos. Eduardo, existem outros? Existem. Só que você só precisa de um conectivo. E eu te dei aí 5. Então, você não precisa ir atrás de mais conectivos. E você não precisa nem decorar todos esses conectivos. Basta você apenas trabalhar com um. Tem pessoas que usam primeiramente, tem pessoas que usam inicialmente, tem pessoas que usam a princípio, e tá tudo bem. Então, você não vai perder tempo, nem vai ficar queimando a sua cabecinha decorando muitos conectivos. Basta um e leva esse um para a sua vida, leva esse um para a sua prova. Ok? Então, você vai abrir esse segundo parágrafo com o primeiro argumento que você escolheu, usando o conectivo. Vamos trabalhar com o primeiramente, que é o que está aqui em primeiro lugar mesmo. Então, vou trabalhar com o primeiramente, ok? E aí, em seguida, você vai pegar o argumento que você está trabalhando e você agora sim vai dar musculatura, vai dar volume ao seu texto. E você tem que usar a seguinte estratégia. Primeiro, você vai definir, você vai explicar o seu argumento, vai dizer qual é o seu argumento. Depois você vai ampliar essa explicação, certo? Dando detalhes mais específicos do argumento que você escolheu. Se puder, dê exemplos. Dar exemplos sempre é muito importante. E se puder, traga soluções. Sempre no contexto geral. Nunca sobre a sua impressão na primeira pessoa, não é sobre você, é sobre o tema. Ok? Então, gente, é bem tranquilo. E você pode, de repente, numa frase, ampliar a explicação. Vejam vocês podem, numa frase só, ampliar a explicação e dar exemplos numa frase só. Ok? Que aí vocês já matam duas situações de uma vez só. Terceiro parágrafo. Não é muito diferente. Estamos agora no terceiro parágrafo. Você vai trabalhar o que agora? O segundo argumento. Aqui no segundo parágrafo, você trabalhou o primeiro argumento, e no terceiro parágrafo, você vai trabalhar o segundo argumento. E aí você também vai ter um conectivo de abertura. Quais que você poderá usar? Vou marcar aqui também para você. Você pode usar o além disso, o por outro lado, em segunda análise e o paralelamente. Eduardo, eu posso usar esses conectivos no parágrafo anterior? Não. Eu posso usar os do parágrafo anterior nesse? Não. O do parágrafo anterior são aqueles que eu citei. Primeiramente, inicialmente, nesse contexto, a princípio, acerca desse tema. O do terceiro parágrafo, o segundo do desenvolvimento, você vai usar esses aqui que eu citei, que não são iguais. Não são iguais. E aí é aquela mesma receita de bolo que eu te dei anteriormente. Você vai escolher um e vai levar para a tua vida. Precisa decorar todos? Não. Tem mais? Tem. Pega um e guarda para você. A única observação que eu vou deixar aqui é com primeiramente, porque nós escolhemos usar o primeiramente na outra situação. Então, eu não vou usar o em segunda análise, tá? Eu vou usar um outro, porque fica primeiro, segundo, tá? Então, não vamos usar. Então, eu vou usar aqui o além disso, tá? Se eu não tivesse usado primeiramente lá em cima, eu poderia usar o em segunda análise. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que fica com vocabulário mais pobre. Ok? Então, usa primeiramente, então esquece em segunda análise para o seu terceiro parágrafo. Outra coisa, gente, que não existe, pelo amor de Deus. Usou primeiramente no segundo parágrafo, vocês não vão me usar segundamente no terceiro parágrafo. Eu falei primeiro parágrafo? Usou primeiramente no segundo parágrafo, não vão usar
a palavra segundamente no terceiro parágrafo. Não existe segundamente. Não existe terceiramente, não existe quartamente, não existe. Existe apenas primeiramente. Ok? E aí a estrutura é muito parecida com a do parágrafo número 2. Ok? Você vai pegar o segundo argumento e vai definir, primeiramente, explicando, vai ampliar essa explicação, vai trazer exemplos se puder e vai trazer soluções se tiver. Ok? Lembrando que você pode juntar aqui em algum momento essas. Em uma frase só, você pode fazer 2 desses checks, como eu acabei de citar. Na conclusão, você vai trabalhar com um parágrafo. Ok? E aí, o que você vai fazer? Também tem um conectivo de abertura. Você vai usar o conectivo de conclusão. Você que está estudando aí, especialmente as orações, os conectivos, você já deve saber quais são os conectivos conclusivos. O mais famoso é o portanto. E é o mais usado na redação, inclusive. Ok? Existem outros? Existem. Existe o logo, existe o em conclusão, existe o assim. Ok. Só que você também só tem que saber um. Então, escolhe um e leva para a vida. Mesma coisa do anterior. A maioria das pessoas usa o portanto. Então, use o portanto se você achar que é um conectivo legal para você lembrar. Se você tem mais afinidade, mais afinidade de lembrar com o outro, vai com o outro. Tá bom? E assim a gente vai. E aí, como você vai montar essa estrutura? Primeiramente, você vai marcar sua posição sobre o tema. Gente, é uma redação, em geral, dissertativa argumentativa. Então, você tem que ter o seu posicionamento. Ele tem que ser claro, reto e direto. Então, marque a sua posição, diga o que foi relevante e o que pode contribuir para o cenário da redação que foi apresentado. Ok? Se você não tiver feito, aproveite e cite uma política pública. É sempre importante. Algumas pessoas colocam a política pública no desenvolvimento. Não está errado. Mas, se você quiser, pode citar a política pública na conclusão também. Ok? Use uma frase de fechamento que encerre o texto, como se fosse uma síntese moral da história. Então, você vai marcar opinião, vai citar uma política pública se você não fez anteriormente e vai trazer uma moral da história. Para que aquilo tudo aconteceu, por que você marcou posição naqueles argumentos e vai. Então, só para resumir, a estrutura da redação são 4 parágrafos, 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 3 para mais 1 para a conclusão. 1 para a introdução, 2 para desenvolvimento, 1 para a conclusão. E aí você vai usar as estratégias que eu citei. Aparentemente, pode você achar que, pô, Eduardo, ok, tem um resuminho legal aí, eu vou tirar um print aqui da tela, vou arrumar o PDF, mas eu preciso ver como é que se encaixaria numa redação, com certeza. Primeiro, gente, porque redação é prática. O que eu estou dando aqui agora, nesse momento, para vocês, é um caminho das pedras, ok? É um direcionamento. Você vai ter que pegar essa receita de bolo, digamos assim, e colocar a mão na massa. E como é que eu coloco a mão na massa? Praticando, exercendo, trabalhando. É a prática que vai fazer com que você melhore na redação. E eu te digo, para quem está começando agora, não pense que vocês vão escrever a melhor redação do mundo na primeira, na segunda redação. Não. Mas vão escrever melhor na terceira, vão escrever melhor ainda na quarta e na quinta. Então, não adianta só estudar na escola. Não adianta só estudar uma vez por semana. Tem que estudar sempre. É claro, não tem só redação, vocês têm outros conteúdos. Então, se divida entre outros conteúdos, mas não esqueçam da redação, porque redação é treino, é como se fosse uma academia.
é prática. Quanto mais você produz textos, você amplia a sua leitura, que é muito importante para a produção de textos, mais você tem facilidade de fazer uma redação. Eu vou pegar um tema daqui a pouquinho, de uma prova do Cefet, e vou mostrar vou aplicar essas regras com vocês para que vocês entendam como funciona. Fechado? Antes, vou dar algumas dicas importantes para quem vai fazer prova de redação de concurso. Ok? Primeiramente, caligrafia. Eu preciso ter aquela letra bonitinha de caligrafia da tia Maricota da escola? Não. Você não precisa ter a letra bonita. Porém, não vai apresentar um garranchão. Não vai apresentar uma letra que o corretor não consiga identificar. Ou seja, a letra não precisa ser bonita, mas ela tem que ser como está destacado aqui na tela. Ela precisa ser legível. Marquei errado, vou marcar certo. Ela precisa ser legível. A letra precisa ser clara para quem está corrigindo. Por que ela precisa ser clara? Porque ele precisa entender o que você escreveu. Porque se ele não entender, ele vai dar... ou ele vai te dar 0, se ele não entender nada, ou ele vai desconsiderar algumas partes que são fundamentais para que a sua nota melhore, e quanto mais pontos você conquista, melhor a sua posição. Então, para quem tem letra ruim, no sentido de entender, de compreender o que está escrito, é hora de melhorar agora. E aí você faz caligrafia, se for o caso. Ou muda para a letra bastão, dá seu jeito. Mas não façam uma letra muito pequenininha, não façam uma letra que parece aqueles garranchos de médico. Não façam isso. Não façam, porque vocês vão se prejudicar. E aí, para quem tem letra ruim, uma solução é a letra de forma. É uma letra que muitos alunos trabalham, com letra de forma ou letra bastão, né? E está tudo bem. Vocês podem trabalhar. É uma forma, inclusive, uma boa saída para quem não tem uma caligrafia legal. Só que vocês têm que ter atenção a uma situação. Não é porque está em letra de forma que você não vai ter a letra maiúscula. A letra maior quando necessária. Por exemplo, no início de uma frase, no nome próprio. Então, vocês vão ter que destacar quando houver a letra maiúscula. E aí, como é que se destaca na letra bastão, na letra de forma com letra maiúscula? Faz a primeira letra maior que a outra, como está aqui. Olho primeiramente, olho além disso, olho Pereira. Aqui início de frase, aqui início de frase, aqui nome próprio. Então, você vai destacar, colocando a letra, quando ela necessita ser maiúscula, maior que as demais. Ok? Vamos seguindo aqui, então, com as nossas observações. O título. O título ele é um fator polêmico, não é? O que eu recomendo? Vou explicar primeiro por que ele é polêmico. Porque tem edital que pede, tem edital que não pede. Ok? O edital que não pede, você não coloca. Para que você vai gastar o seu tempo fazendo o título se o edital não está pedindo? Você pode errar, né? Você pode escrever com uma concordância errada, e aí, de repente, você vai perder tempo. Então, se não estiver pedindo, se for facultativo, se for optativo, se você puder escolher de colocar ou não, aí você não coloca. Agora, se ele não estiver falando nada, eu recomendo colocar. Eu recomendo colocar o título se não houver nenhuma menção. Por exemplo, na prova do Cefet, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, a Banca Selecom, ela coloca o seguinte, aqui como eu falei, o título da redação é opcional. Se é opcional, você pode ou não colocar. Então, não coloca. Para que você vai perder o seu tempo se ela está te liberando de colocar?
Agora, se não houver uma liberação, você coloque. Eu sugiro colocar. Então, o que você faz? Ou lê a orientação da prova, especialmente leia o seu edital. Leia o seu edital de concurso, que ele vai dizer para você, na maioria das vezes, se tem que ter ou não o título. Eu fiz 2 provas recentemente em que mencionava claramente que uma linha da redação tinha que ser para o título. Então, tem que ter título. Fechado? É isso. Cada caso é um caso. Nesse caso aqui, não precisa. No caso do Instituto Selecom, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Vamos lá. Ponto parágrafo, gente. O que é o ponto parágrafo? Vou lá no texto para vocês olharem, que eu fiz aqui à mão. É esse bendito espaço aqui, ó, que vocês estão vendo, entre a margem e o início da frase. E vocês vão ter que fazer isso em cada parágrafo. Lembra que eu falei que nós vamos trabalhar com 4 parágrafos em média? Então, cada parágrafo será marcado com esse espaço. Eduardo, meu filho, como eu faço esse espaço? Eu dou uma dica, vou até pegar aqui um instrumento que vocês vão ter no dia da prova, que vai muito ajudar vocês na prova de redação. No dia da prova, vocês vão levar uma caneta transparente, né? Ou vão levar uma caneta azul, vão levar uma caneta preta, depende da sua banca. Eu peguei uma preta aqui. E põe de lado aqui rapidamente. O que você vai fazer, então, com a caneta com a tampa? A caneta vai com a tampa. Você vai pegar a tampa e essa parte aqui, ó, da tampa, ela serve para que você marque na sua folha o parágrafo. Ela tem um espaço necessário de meio dedo para você marcar um parágrafo. Então, vai lá, encosta na sua folha, marca o pontinho e começa a partir dali. E aí vai ficar padrão em cada parágrafo que você trabalhar. Então, a caneta, você vai levar pelo menos 2, leva com a tampa. E com a tampa, você marca ali, portanto, cada ponto parágrafo. Ok? Então, volta daqui para o lado. E aí eu vou marcar os 4 parágrafos para vocês. Olha como foram marcados. Ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo e o parágrafo de conclusão, quarto parágrafo, ok? Então, ponto parágrafo, gente, vocês não podem esquecer. Não comece a redação colado na margem, vai perder ponto, ok? Vamos seguindo, então, com outras orientações. Então, já fomos aqui para o ponto parágrafo. Início de frase e nomes próprios. Começa com letra maiúscula. Eu tenho muita dificuldade disso, especialmente com alunos de ensino fundamental do segundo segmento e ensino médio. Porque eu não sei o que acontece com alguns alunos que eles esquecem que o nome deles é com letra maiúscula. Que Rio de Janeiro é com letra maiúscula. Que o nome da escola é com letra maiúscula. Nome de lugar, nome de instituição, nome próprio, gente, letra maiúscula. Início de frase, letra maiúscula. Ponto final, acabou a frase? Ponto final. Então, não esqueçam da letra maiúscula em início de frase e em nomes próprios. Senão vocês vão perder ponto novamente, ok? Outra coisa também que, olha, quando eu vejo isso, me dá um ciricutico. Letra I e letra J. Primeiro que muitos comem o pingo do I e do J. Isso já é meio natural até da minha época. Não pode comer na prova de redação o pingo no I, o pingo no J. Então, o que você vai fazer com o pingo no I e no pingo no J? Você vai botar o pingo, ó, I, pingo, ó. Ih, não foi, ó. Espera aí, vou fazer de novo. Deixa eu pegar aqui, ó. Fazer com a caneta, melhor. Ó, letra I, pingo. J, computador é mais difícil. J, pingo. Eduardo, posso fazer o pingo assim? Não, claro que não. Bola não é pingo. Posso fazer o pingo assim? Não. Bola não é pingo. Isso é um O em cima do J. E aí é erro. Tá?
Me põe de lado aqui que ninguém viu o pingo no i. I é pingo. Nada de bola, gente. Pelo amor de Deus. Nada de bola. Pingo no i. E vai. E apenas vai. Rasura. Pode acontecer. Lembrando que a prova ela vai ter uma folha de rascunho, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eles vão dar 2 folhas para vocês. Geralmente, eu já fiz prova que não me deu folha de rascunho. Então, eu fiz 2 provas. IBAN. Banca IBAN, já 2 provas que não houve rascunho. Porém, vocês, no Selecom, por exemplo, Cefet, quem for fazer, vai ter. Tá? Então, a gente tem aí um rascunho e vocês vão ter a original. Qual é a diferença? Ó, está escrito grandão, qual é a de rascunho? Então, você vai ter que usar de rascunho para rascunho. E a que vai ser entregue para correção para a sua oficial original. Ok? Eduardo, você está explicando o óbvio. Às vezes, é preciso explicar o óbvio. Porque se tu errar, cara, se tu confundir a rascunho com a original, acabou para você. Tenta na próxima. Às vezes a próxima no ano que vem, às vezes demora um pouco mais. Tá? É isso. Então, no rascunho, aqui você faz o que quiser. Aqui você vai, rasura, rabisca. Aqui você faz o que você quiser. Agora, quando for para a original, que vai ser entregue para corrigir, aqui não. Aqui você tem que ter um padrão. Tá? Mas você pode ir para a original e errar. Porque nós somos humanos, gente. Nós podemos errar. O que você vai fazer quando você errar? Primeiro, você vai ter o máximo de cuidado possível, atenção. Normal que vocês tenham algum nervosismo, isso é normal, todo mundo tem. E aí você pode errar. Eduardo, errei. Aqui, por exemplo, ó, a palavra legislação. O que eu fiz? Eu errei. Então, eu vou passar um traço apenas. Ó. Um traço. Não precisa ficar fazendo assim. Não precisa. Tampouco fazer... Isso aqui não pode. Eduardo, pode passar liquid paper? Óbvio que não. Aliás, você não pode nem levar o liquid paper. E se você levar o liquid paper, você corre o risco de ser retirado de sala. Posso levar aquele que cola em cima? Então, mesma coisa do liquid paper. Não pode. Então, gente, simples e reto. Pequeno traço em cima da palavra errada, um traço só, e repete ela ao lado da forma correta. Show? Tranquilo? Vamos seguindo. Respeite as margens. Encoste na margem da esquerda e da direita, porém, não as ultrapasse. A gente já tinha falado da margem do ponto parágrafo, né? Qual é o respeito da margem do ponto parágrafo? Né? Esse espaço aqui que eu citei para vocês. Isso aqui é para o ponto parágrafo. Só que, desse lado aqui, você tem que respeitar a margem. Você está vendo que em nenhum momento eu passei a margem? Então, você não vai passar a margem. Em nenhum momento. Ok? Você também não vai deixar espaço, a não ser como acontece aqui, que a frase acabou, está tudo certo. E o mesmo vale para esse lado. Você vai sempre encostar na margem. Ok? Então, ó, por exemplo, eu vou escrever aqui. Ó, vou botar aqui, ó. É que eu estou fazendo com o mouse, tá, gente? Ó. Tá meio mal a minha letra, mas dá para entender. Faltou o pingo aqui, ó. Vai perder ponto. Encostei aqui, encostei aqui. Posso fazer assim, ó? Não posso. Não posso fazer aqui assim, isso aqui é erro.
Isso aqui também não é recomendado, embora não seja um erro. Tem que encostar, igual encostou aqui. Não pode pular aqui a outra linha. Então, tem que fazer, ó, como eu fiz aqui embaixo, ó, respeitando, ó, não passei, encostando o tracinho, tá vendo? Ó, até o final e respeitando, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Fechou? Vamos a mais algumas dicas. O que já foi aqui? Foi. Separação silábica, foi o que eu mostrei agora. Quando uma palavra, ó, não couber, aqui, ó, vou botar aqui, vou marcar aqui para vocês, ó. Opa! Quando uma palavra não couber em uma linha, faça divisão silábica como se fosse um exercício. Você separa como eu mostrei aqui para vocês, ó. Indivíduo. Você vai separar igual você faz no exercício. Ok? Agora, vamos supor aqui... Só antes, deixa eu mostrar aqui, ó. Todas aqui eu separei, ó. Aqui, ó. Fundamental. Humanos. Ok? Sustentável. Agora, quando a palavra for composta, como é que você faz? Vou até fazer aqui no final. Ó, vou botar aqui, ó. Ih, não vai dar. Ih, tá ruim. Guarda. Tracinho, vou encostar aqui. Chuva. Guarda-chuva tem hífen. Então, eu tenho que colocar outro tracinho aqui. Chuva. Não está muito boa a minha letra porque eu estou fazendo com o mouse. Mas vocês vão fazer guarda. Quando a palavra tiver hífen, é um hífen para cá e um hífen para lá. Quando ela não tem hífen, como por exemplo aqui no indivíduos, é só o hífen da separação silábica. Indivíduo. Esqueci o acento. Também esqueci. Perder ponto. Mas é o rascunho, então eu posso. Ok? Seguindo, então, aqui. Não faça a redação em primeira pessoa. Não use eu. Não use na minha opinião. Você está fazendo um estudo, não é, gente? Então, você não pode falar sobre a sua impressão pessoal. Fale de uma forma global, geral, tá bom? Importante, as palavras compostas, como eu disse, precisam receber o hífen nas duas linhas, como eu acabei de explicar agora. E o mais importante, ó, procure escrever de forma simples, curta, reta e direta. Evite frases longas. Por que eu falo que vocês devem evitar frases longas? Porque quase sempre que vocês fazem frases longas, vocês se embananam, acabam pegando duas ideias que às vezes não estão se complementando, ou então, o que vocês acabam fazendo? Vocês acabam errando na pontuação, que é um outro quesito que perde ponto, tá? Então, reto, direto, avante Brasil, ok? Vamos seguindo, então? Vamos agora, então, falar do tema da redação da prova do Cefet. Nós já tínhamos visto o tema é redação, a importância do engajamento do jovem com questões sociais em seu tempo. Vamos lá, então, ver como é que eles entregaram a prova para a gente, ó. Prova do Instituto Selecom, ano de 2024, para matrículas em 2025. Houve 2 textos de apoio e o tema, como eu falei para vocês, que eu acabei de ler. Vamos ler o texto base e ver o que a gente pode destacar para trabalhar, ok? Adolescentes e jovens brasileiros estão mais otimistas quanto ao futuro do que os adultos e querem ser parte da construção do futuro. Adolescentes e jovens de 21 anos estão mais otimistas do que os adultos quanto ao futuro. No Brasil, no entanto, este índice de otimismo é um dos mais baixos entre os países analisados. É o que revela a pesquisa lançada em 2021 pelo Unicef e o Gallup,
em comemoração ao Dia Mundial da Criança, celebrado em 20 de novembro. O estudo compara a visão de adolescentes e jovens de 15 a 24 anos com a de adultos maiores de 40 anos sobre o que é ser criança e adolescente no mundo de hoje, mostrando as diferenças entre as gerações. Porém, o estudo mostra que a juventude não é ingênua e quer se engajar por um mundo melhor. Adolescentes e jovens afirmam que o acesso a direitos melhorou e mais destacam, a urgência de ações dos governos para reverter mudanças climáticas. Então, aqui, temos um tema interessante para falar, mudanças climáticas, que afirmam ser fundamental para investir em saúde e querem participar das decisões que impactam na sua vida. Na média dos 21 países, 58% dos adolescentes e jovens disseram ser muito importante os políticos escutarem crianças e adolescentes para tomar decisões. Então, aqui está falando, da questão política também, que é um assunto que vocês podiam trabalhar também. O Brasil ficou acima da média, com 61% dos adolescentes e jovens respondendo positivamente a essa questão. O texto 2, a matirinha, aí diz o seguinte: o primeiro tem um grupo ali, me parece de uma pessoa mais experiente com pessoas mais jovens, né? É o que me parece. O movimento de vocês é vazio. Tá, e o que você propõe? Perguntou o jovem. Que tudo fique como está. Que o ser humano, a sociedade, fique tudo como está. E que vocês desistam de lutar por um mundo melhor. Um olha pelo outro. Valeu nos ensinar o contrário de vazio. Então, aqui está falando de mudança. Então, a gente tem que falar de mudança, a gente pode falar de política, a gente pode falar de condição climática, mas tem que ter o foco do engajamento dos jovens. Você pode ter um outro argumento que não tenha comentado no texto? Com toda certeza. Você pode ter. Mas o texto já te ajudou ali, se você especialmente está com alguma dificuldade, ok? Então, vamos retornar para lá. E agora nós vamos aplicar as dicas que eu dei no início, ok? Vamos lá. Então, vamos aplicar as dicas que eu dei no início. Primeiramente, o que nós temos que fazer? Ler os textos. Nós já lemos os textos. Agora, nós vamos escolher 2 argumentos. Então, vou colocar para vocês os argumentos que eu escolhi aqui, ok? Eu escolhi o uso das tecnologias e redes sociais e usei a construção de um futuro mais sustentável. Lembra que no próprio texto estava falando de sustentabilidade? Então, eu decidi pegar esses 2 ganchos. A rede social, a questão da internet, que é uma situação muito importante para os dias de hoje, e a questão do mundo sustentável. Existem outros argumentos? Como eu disse, existem. Poderia usar outros? Poderia. Então, vou mostrar outros que vocês poderiam usar aí. Fortalecimento da cidadania, fortalecimento da cidadania, capacidade de promover mudanças sociais, representatividade das novas gerações. Vocês podiam trabalhar em cima também desses argumentos. Eu vou trabalhar com rede social e com sustentabilidade. Ok? E aí cada um trabalha com o que acha melhor dentro do tema do impacto ali com a juventude. Fechado? Então vamos agora, que nós já temos os 2 argumentos, trabalhar a redação. Lembrando que na introdução é um parágrafo. Eu faço a apresentação do texto e apresento os argumentos. Preciso colocar uma explicação detalhada desses argumentos? Agora não. Deixa para o desenvolvimento, para você não se embananar. Tá? Então, gente, vamos lá. Vamos começar a redação. Muita gente tem dificuldade de começar a redação. Por quê? Ou porque falta criatividade, ou porque não consegue pegar um fio da meada ali para puxar o tema que foi apresentado. Se você tiver essa dificuldade, o que você faz? Você pega o tema da redação. Qual é o tema da redação? Vamos voltar lá. Está aqui em cima, peraí. A importância do engajamento do jovem
com as questões sociais. Você cita o tema e diz se ele é importante ou não. Eu acho que é importante. Então, bota assim, ó, a importância do engajamento dos jovens com questões sociais do seu tempo é um fator ou é uma pauta importante para quem? Para o futuro da nossa nação, para o futuro mundial. Então, você diz, se tiver dificuldade, você faz o seguinte, pega o tema, diz se seria importante, seria relevante, ou se não é importante, se não é relevante, e para quem é ou não é. E faz teu nome, tá? Então, eu comecei assim. Eu comecei da seguinte forma. Em uma sociedade marcada por constantes transformações, o engajamento dos jovens em questões sociais, olha o título aqui, ele é o quê? Torne-se cada vez mais necessário. Agora tem que explicar por que ele se torna cada vez mais necessário, né? Lembrando que eu tenho que também apresentar os dois argumentos. Como integrantes de uma geração conectada e diretamente afetada pelos desafios contemporâneos, eles possuem papel fundamental na construção de soluções para problemas coletivos. Então, o jovem engajado em questão social, ele ajuda o quê? O coletivo. Então, ele é importante para quem? Para o coletivo, para todos. E agora eu vou apresentar os dois argumentos. Nesse contexto, o uso de tecnologias digitais e a busca por um futuro sustentável, que foram os dois argumentos que eu citei, evidenciam a relevância da participação juvenil. Foi? Fechou o primeiro parágrafo. Naquela estrutura. Apresentei o tema, disse para quem era relevante, citei os argumentos que eu vou trabalhar e fechei o parágrafo. Entreguei o primeiro parágrafo. É difícil? É. Especialmente para quem não está com o hábito de escrever sempre. Eu tenho o hábito de escrever já há alguns anos porque eu também sou jornalista, além de professor de português. Então, o que você precisa? De prática. É fazer uma redação uma vez a cada 3 dias, uma vez a cada 4 dias. É errar, é apagar. Em casa você apaga, você faz com borracha, entendeu? Até você aprender. Vai dar certo. Na insistência vai dar certo, tá? Desenvolvimento, gente. Agora são 2 parágrafos. 2. Lembra que a gente falou? O primeiro parágrafo com o primeiro argumento cumpre algumas funções que eu vou lembrar. O segundo parágrafo do desenvolvimento com o segundo argumento. Você pode até alterar os argumentos, não tem problema, mas tem que ser um parágrafo, um argumento. Quais são os argumentos que eu trabalhei? Internet e sustentabilidade. Então, o primeiro parágrafo da introdução, que é o segundo do texto, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar as redes sociais, a internet. Então, lembra que a partir de agora, cada parágrafo vai ter um conectivo? Então, qual é o conectivo que a gente decidiu trabalhar para a abertura do desenvolvimento? Foi o conectivo primeiramente. Foi? Lembrando que a gente vai definir, vai ampliar a explicação desse argumento, vai dar exemplos desse argumento e vai trazer soluções. Então, aqui já está marcadinho, ó, o primeiramente, vírgula, sempre com vírgula, conectivo, vírgula. As tecnologias das redes sociais ampliam as possibilidades de atuação dos jovens na sociedade. Então, já comecei a explicar. Aqui, ó, Não, deixa eu botar digitado, gente. Essa caneta, para mim, não, sem condição. Então, aqui, eu expliquei. Foi? Por meio dessas ferramentas, é possível compartilhar informações, promover debates e mobilizar pessoas em torno de causas relevantes. Vejam que aqui eu ampliei a explicação e já dei exemplos, tá? Então, aqui, ó, ampliei a explicação e dei exemplos. Além disso, a rapidez na circulação de conteúdos favorece a conscientização da população sobre temas como desigualdade, educação e direitos humanos,
fortalecendo o exercício da cidadania e participação social. Então, aqui eu já trabalhei o quê? Uma solução. Porque se você traz a boa informação para a internet, o que você pode ajudar? Conscientizar. É uma solução. Né? Aqui, ó. Conscientização. É uma solução. E aí você traz temas como desigualdade, voltei de novo a trazer exemplos. Fechou. Fechou o parágrafo, gente. Expliquei, ampliei a explicação dando exemplos e trouxe soluções. Acabou. Vou repetir a mesma estrutura no terceiro parágrafo, o segundo do desenvolvimento, que é o segundo argumento, agora sobre sustentabilidade. Aqui nós temos outros conectivos. Qual que nós escolhemos para trabalhar aqui? O além disso. Tá? Então, vou pintar aqui o além disso. Mesma estrutura. Então, abriu. Além disso, vírgula. O engajamento dos jovens contribui para a construção de um futuro mais sustentável. Comecei a explicar. Vamos melhorar. Diante dos impactos das mudanças climáticas e da degradação ambiental, a atuação da juventude em campanhas de preservação e consumo consciente se torna indispensável. Então, ó, eu aumentei dizendo que precisa de um futuro mais sustentável e que os jovens precisam estar engajados no consumo consciente e que isso é indispensável. Agora vamos dar exemplos e soluções. Ao cobrar medidas dos governantes e adotar práticas responsáveis em seu cotidiano, os jovens demonstram compromisso com as próximas gerações e com a manutenção dos recursos naturais. Então, aqui, o que eu estou dando de dica? Cobrar medidas de governantes e adotar exemplos responsáveis. São os exemplos. E, ao mesmo tempo, são as soluções. Viu que eu disse para vocês que em algum determinado momento o exemplo pode ser a solução, ou pode ser a ampliação da sua explicação? Eles vão se juntar em algumas vezes. E eu juntei numa aqui só. E aí que eu falo? Que os jovens estão demonstrando compromisso com as próximas gerações. É a solução também. Tranquilo? Bem tranquilo. E, por fim, o último parágrafo, que é a conclusão, um parágrafozinho só igual à introdução. Aqui a gente usa um conectivo, o mais trabalhado é o portanto. E aqui é hora de marcar a posição. Ok? Então vamos lá. Conectivo, portanto. A participação dos jovens em questões sociais deve ser incentivada e valorizada, seja por meio das tecnologias e redes sociais, seja pela defesa de práticas sustentáveis. A juventude possui capacidade de promover mudanças significativas na realidade em que vive. Vejam, marquei posição. Marquei posição. É o que eu penso, que a prática das redes sociais, as práticas sustentáveis, elas possuem o quê? Ligação, pensando no jovem, o quê? Na sua realidade e no futuro. Agora eu vou falar do poder público. Ó. O poder público precisa estar atento a essa realidade. A gente até citou que a cobrar dos políticos é importante, mas tem que dar uma ação de poder público. E qual é uma ação chave para a maioria dos casos de redação, gente? Vou até pintar aqui que vocês podem usar para a maioria dos casos de redação que vocês vão fazer, ok? Vocês podem usar esse argumento, que ele é ótimo. O que o governo tem que sempre fazer? Educar, criar campanhas eficientes que estimulem qualquer público, no caso aqui os jovens. Mas aí se for um tema sobre feminicídio, você pode falar sobre a sociedade. Se for sobre uso de tecnologia, você pode falar que é sobre os cidadãos. E assim vai. Campanha eficiente de educação pública. É um ótimo argumento. Ok? E aí que eles participem ativamente de pautas que atendam à cidadania e um futuro melhor como meio ambiente, direitos e deveres sociais. Dessa forma, seu engajamento é essencial para o fortalecimento da cidadania e para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Aqui, lembra que eu falei do moral da história? Qual é o moral da história? Cidadania. Igualdade. Você fecha com o moral da história, que você vai ter uma frase tranquilinha para dar aquele tchan final
no seu texto. Foi? É isso. E aí depois você passa limpo, vai ficar dessa estrutura aqui que eu já dei uma rasurada para mostrar para vocês, respeitando letra maiúscula, letra minúscula, pingo no I, pingo no J, margem, ponto parágrafo, separação silábica simples, separação silábica com palavra composta, acentuação, vírgula, pontuação, enfim. Tudo vocês têm que olhar para entregar a folha direitinho, ok? Entregue e sejam felizes. Apenas isso. Ok? Lembrando que se você quiser este PDF, preço simbólico, R$2. Printa aqui, ó, porque tem um caminho um pouco diferente, ó. Você vai mandar um e-mail, você vai mandar um Pix para essa chave aqui. Aqui é o Pix, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Aqui você vai mandar o Pix para essa chave. Mandou? Manda o comprovante para essa aqui e diz qual é a aula que você quer. Redação, a estrutura da redação. Aí aqui você vai mandar o e-mail, o comprovante, para eu poder te enviar o PDF, tá certo? Antes de ir embora, eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, que é muito importante. Redes sociais, Facebook, Português com Eduardo Moura, nossa fanpage, Instagram, @Prof. Eduardo Moura. Eu te conto numa próxima. Antes de ir embora, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, que é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Eu fico por aqui, lembrando que o nosso próximo vídeo será sobre uso de vírgulas, que é muito importante para quem está fazendo redação, tá bom? Então, vou montar essa aula para vocês e aí depois eu faço uma de pontuação também para dar uma agitada aí para vocês, especialmente no sentido de redação. Pontuação para redação. Um beijo, um abraço, aperto de mão. Eu encontro vocês numa próxima. Fique ligado. Até mais, galera!